Olá, caríssimos colegas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos discutir direito médico, biodireito e bioética. É um grande prazer tê-los aqui. Reitero meu convite para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e curtam os vídeos se vocês gostarem. Enviem solicitações, enviem questões que vocês desejem discutir, enviem críticas, né? Nós estaremos aqui sempre prontos a respondê-los. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante de direito médico, que é a medicina defensiva, o que nos remete à direção defensiva. É a mesma coisa? Tem os mesmos princípios? Acompanhe. Bom, medicina defensiva não tem absolutamente nada a ver com direção defensiva e nem tem os mesmos princípios, nem tem a mesma concepção e, principalmente, não tem os mesmos efeitos. Uma direção defensiva é uma ótima prática, é uma direção em que o sujeito que está conduzindo aquele veículo o faz com cautela, com diligência, nada mais que isso. A medicina defensiva nada tem a ver com isso. A medicina defensiva, ela é utilizada pelo profissional médico para evitar ações judiciais e ações de processos ético-disciplinares no Conselho Regional de Medicina. Então, o que acontece com isso? O médico, receando a judicialização, que é intensa, ele pede inúmeros exames que são desnecessários e solicita outros procedimentos que talvez também nem fossem necessários, nem fossem adequados para aquele quadro e muito menos para fechar o diagnóstico. E o médico, nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está tentando se defender preventivamente de uma ação judicial ou de um processo ético-disciplinar no Conselho. Ocorre que, com esse procedimento, ele aumenta o custo dos procedimentos na rede pública ou privada, o que vai refletir diretamente no consumidor, no beneficiário. Então, esta prática ela não é recomendada, e não é só esta prática de pedir vários exames desnecessários, mas também se omitir. O médico, nessa medicina defensiva, em muitas situações, para se defender, ele evita atender aquele paciente, ou então deixa o atendimento, que é pior, daquele paciente. Então ele se omite e, em razão disso, ele pode cometer até um crime de omissão de socorro. Então, esta prática, ela não é recomendável, pelo contrário, é reprovável, né? O que não tem absolutamente relação nenhuma com a medicina preventiva. A medicina preventiva, sim, é uma ótima prática. Medicina preventiva tem a ver com o dever de informar, com a atualização continuada do profissional, estudos para que ele fique cada vez mais atualizado e consiga dar um ótimo atendimento, o dever de diligência que ele tem para com seu paciente, investir na relação médico-paciente, né, utilizando-se do prontuário de forma prolixa, abundante, redundante, não importa. Né? O prontuário tem que ser ali um documento em que o médico insere todas as informações. O termo consentido, o termo livre e esclarecido também deve constar no prontuário. Deve respeitar a autonomia do paciente dentro daquele limite razoável, como nós já comentamos em alguns vídeos. Então, a medicina defensiva não é recomendável, é o excesso no pedido de exames, de procedimentos, ou se pode até se construir uma circunstância dessa
em que se terá um crime, cometimento de um crime, em que pode ser considerado até mesmo omissão de socorro quando o médico deixar de atender um paciente ou dizer, não, eu não vou atender pacientes numa faixa de idade ou pacientes com tal comorbidade em relação a pacientes que tenham, por exemplo, já um histórico de doença crônica, né? Então tudo isso deve ser evitado, o médico deve evitar esse tipo de conduta. Já a medicina preventiva, ela sim deve ser adotada, que é o dever de cautela, agir de forma a dar ao paciente todas as informações necessárias e sim, por cautela, realizar um excelente atendimento e se aprofundar na relação médico-paciente. É isso que nós tínhamos para falar sobre esse assunto. Reitero o convite, inscrevam-se no canal, estarei aqui à disposição de vocês. Até a próxima, um forte abraço.